Adelson, boa noite para você que a partir de agora acompanha o Bahia Record. Amigos do italiano morto em Salvador no fim de novembro prestaram hoje as últimas homenagens ao diretor teatral. O corpo de Atílio Piscitelli foi velado no cemitério do Campo Santo e amanhã segue para a Itália, onde será sepultado na cidade de Nápoles. O corpo de Atílio chegou ao cemitério e ficou em um local reservado. Os amigos, aos poucos, foram prestando homenagens com flores. Nenhum deles quis gravar a entrevista. Atílio Piscitelli tinha 42 anos e morava na Bahia desde 2008. Ele tinha um envolvimento cultural muito grande, mas ele tinha definido que gostaria de morar aqui e, paralelamente ao trabalho na base cultural ligada à profissão dele, ele também participava de voluntariado em uma creche aqui na Vila Laura. O corpo de Atílio foi encontrado na Ladeira dos Aflitos, região central de Salvador, no dia 25 de novembro, sem qualquer documento de identificação e com sinais de uma facada no pescoço. O italiano só foi reconhecido por amigos 3 dias depois no Instituto Médico Legal. A polícia suspeita que ele tenha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, já que os objetos pessoais dele e o carro que ele utilizava não foram encontrados. Esse é o segundo caso em menos de 2 meses envolvendo estrangeiros que moravam na Bahia. Em outubro, o argentino Amílcar Alberto Ibarra, de 49 anos, foi assassinado na orla de Salvador enquanto realizava uma caminhada. Nos 2 casos, os acusados ainda não foram presos pela polícia. O corpo de Atílio vai ser embarcado para a Itália nesta quinta. Segue para Roma e de Roma haverá um prosseguimento terrestre com um carro funerário até a cidade de Nápoles, onde ele será tumulado. 24 policiais baianos assassinados só em 2012. Um número que dá uma ideia do avanço da violência no estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, todas as vítimas estavam fora de serviço, o que reforça a hipótese de que o simples fato de ser policial aumenta e muito as chances de um ataque. Eu conversei com parentes de algumas famílias. Veja. Yara ainda tenta superar a morte do marido. O policial civil Domingos Soares foi morto em setembro de 2011, quando tentava registrar uma queixa de trânsito na Trans Salvador. A viúva aguarda o julgamento do acusado e não se conforma com a perda. É um sofrimento muito grande. Eu não tenho palavras para expressar o nosso sofrimento e a falta que ele faz, não só a mim como esposa, aos filhos e várias delegacias que ele trabalhou. Todo mundo sente muito a morte dele, diz que ele não merecia o que foi feito com ele, porque ele é uma pessoa do bem. Outras famílias compartilham desse sofrimento. De acordo com a polícia, somente este ano, 2 policiais civis e 22 policiais militares foram mortos na Bahia. Todos estavam fora do horário de trabalho. Em outubro, o sargento Juraci Brito Góes, de 51 anos, foi morto ao reagir a um assalto a ônibus. Em novembro, os policiais militares Raimundo Lacerda Paixão e Wilson Raimundo dos Santos foram assassinados quando saíam de um curso em Feira de Santana. Nesse mesmo mês, o policial civil Iomar Jutaci Castro foi morto ao chegar em casa em Salvador. Os dados preocupam a Associação dos Policiais Militares da Bahia. O policial ele está de serviço 24 horas, com a farda ou sem a farda. Ele só morreu porque ele é policial. Se ele não fosse policial, com certeza a vida dele não seria ceifada. Então, para a gente, é uma verdadeira aberração. Nós temos um número alarmante de homicídio por final de semana no nosso estado. Então, está provado que o modelo de segurança pública utilizado no estado não está combatendo o crime. Agora, uma triste história de violência doméstica que vem de Feira de Santana. Uma mulher procurou nossa equipe de reportagem para denunciar que há alguns anos é vítima de ameaças e agressões do marido. Com medo, ela tenta fugir dele e evitar uma tragédia. Dona Selma passou os últimos dias procurando abrigo na casa de parentes. Ela não podia voltar para a própria casa, porque está ameaçada de morte pelo marido, com quem é casada há 18 anos. Eu estou pelo meio da rua. Eu não queria perder meu emprego, eu queria que tivesse alguém que pudesse fazer algo por mim. Porque eu preciso de uma urgência, de um socorro de urgência. Ela afirma já ter dado várias queixas na polícia e até pedido a separação, mas de nada adiantou. Eu já fui para a delegacia, lavada de sangue, várias vezes. Nunca, não tem carro para mandar lá, não fazia nada. O que é que eu fazia? Pegava meus filhos, corria, muitas vezes saí para Salvador. Peguei meus filhos, mas lá sem condição de me manter lá, sem ter para onde ir, voltava de novo, porque o único cantinho que eu tenho é aqui, eu tenho cuidado dos meus filhos. Eu só quero
a minha paz de volta. Como é que fica agora a situação de Dona Selma? Agora foi que ela formalizou o boletim de ocorrência. Nós buscamos aqui no nosso sistema. A última ocorrência que ela registrou aqui na DEAN foi no ano de 2009. E a partir do registro a gente vai adotar as providências agora para frente. Neste ano, até o mês de novembro, a Delegacia da Mulher de Feira de Santana registrou mais de 3.500 ocorrências. São mulheres, na maioria das vezes, agredidas dentro da própria casa pelos familiares. Pais, irmãos, esposos que deveriam dar carinho e proteção, provocam medo e tristeza. Este centro de referência em Feira de Santana presta ajuda psicológica, apoio jurídico e assistência social às mulheres vítimas de violência doméstica. Sentindo ameaçada, elas podem buscar os nossos serviços e não depende de ser encaminhada de algum outro setor. Uma operação da Polícia Federal terminou com a prisão de 14 pessoas no interior do estado. A quadrilha atuava na cidade de Campo Formoso, norte da Bahia, na extração e exportação de pedras preciosas como a esmeralda. Os produtos eram transportados para o Rio de Janeiro através de documentos fiscais emitidos irregularmente pela Inspetoria da Secretaria da Fazenda do Estado em Senhor do Bonfim. Depois, as pedras eram enviadas a países asiáticos. Setores importantes do Ministério Público da Bahia, como a Central de Inquéritos, não funcionaram hoje. Os servidores do órgão resolveram paralisar as atividades para acelerar a votação do plano de cargos e salários da categoria. Durante a paralisação, os servidores do Ministério Público protestaram no Centro Administrativo da Bahia. Os servidores querem a aprovação do projeto de lei 19648 de 2011, que reestrutura o plano de cargos e salários da categoria. A demora na aprovação traz prejuízos aos servidores baianos. O fato de o projeto não ter sido aprovado até agora implica para a categoria que nós estamos sem reajuste desde janeiro de 2011. Nem o reajuste linear que o governo dá a todas as categorias chegou para os servidores do Ministério Público. O projeto de lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa pelo Procurador-Geral de Justiça em dezembro do ano passado. O curioso é que esse mesmo projeto foi negociado e costurado com o próprio governo do Estado, mas até hoje não foi votado. Da parte do Procurador-Geral não falta nada. Nós enviamos as informações solicitadas pela Casa Civil, pela Assembleia Legislativa e acho que é parte da tramitação burocrática do processo legislativo. A paralisação é de 24 horas, mas os servidores vão se reunir em assembleia esta semana para definir os rumos do movimento. Existe uma expectativa de que, de repente, esse plano seja aprovado hoje. Então, ao final do dia, a categoria vai estar reunida para deliberar os próximos passos da nossa mobilização. A assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa da Bahia informou que o projeto de lei que avalia o plano de cargos e salários dos servidores não tem previsão para entrar na pauta de votação. Daqui a pouco tem música no Bahia Record. A cantora Ivete Sangalo leva os fãs à loucura em show na concha acústica do Teatro Castro Alves. E ainda, homem é flagrado por câmeras de segurança roubando e usando calcinhas numa cidade do interior do estado. Em instantes, a cobertura completa dessa história, no mínimo inusitada. A gente volta já. Bahia Record.